Hoje estamos aqui para falar com o Luiz Fernando Sarmento sobre aparelhos orgânicos e energia orgânica. Eu vim até a casa dele, aqui no Rio de Janeiro, e tive o prazer de ficar amigo dele, me hospedei, fiquei já 4 dias que eu vou ficar aqui na casa dele, a gente já conversou bastante, e agora a gente vai apresentar para vocês os conhecimentos dele, né, desses últimos anos, desde quando ele publicou o vídeo A Energia da Vida, e já fazem 15, 20 anos, né, Sam? 1995, hoje nós estamos... É isso, 19 anos. E o que aconteceu antes disso, que não aparece no vídeo, e o que aconteceu depois disso, que é o mais interessante também, de lá para cá, o que aconteceu na vida dele com a relação com a energia orgânica, né? Então, Sarmento, eu te agradeço por me receber, essa amizade que está se formando agora, que perdure, né, que a gente continue trocando figurinhas e que você colabore com a gente aqui, ensinando, passando informação de tudo que você já aprendeu nesses anos todos, desde 75, quando você fez a sua primeira caixa orgânica, até hoje, outros aparelhos orgânicos, depois a gente vai chegar até eles, né? A gente vai conversar sobre todos que você já experimentou e vem desenvolvendo e criando, e assim a gente possa contribuir com a disseminação dessa informação, desse conhecimento, que as outras pessoas também tirem proveito disso, né? E usem para o seu benefício pessoal, sua saúde e sua vida em si. Então, te agradeço e vamos começar. Queria que você contasse como que chegou a conhecer a energia orgânica e a fabricar a primeira caixa em 75. Essa primeira coisa que me vem à memória é mamãe me dizendo assim: se aproxima, fica mais próximo de pessoas que podem te ensinar. Essa coisa ficou na memória, né? De estar próximo de quem eu possa aprender. E em eu nasci em 1946. Então, quando eu tinha 29 anos, em 1975, na verdade, eu estava muito angustiado. E um jornalista amigo, eu morava em Santa Teresa, no Rio, aqui em Santa Teresa, no bairro de Santa Teresa, né, perto do Silvestre, meio isolado, e um amigo me apresentou um livro chamado Combate Sexual da Juventude. É um livro do Wilhelm Reich. Foi escrito na década de 30 do século passado, e foi escrito como orientação sexual para jovens comunistas lá da Alemanha. Tinha um movimento muito forte, paralelo ao movimento hitleriano, tinha esses movimentos comunistas e tudo. E pela primeira vez eu li na vida um livro sobre sexualidade não moralista. Porque na minha infância eu fui muito marcado pelo catecismo, quer dizer, eu perdi minha inocência no catecismo, na verdade, né, quando me falar de pecado. Então, quando eu li aquele livro do Reich, me tocou profundamente, porque a orientação que eu tinha tido sobre sexualidade tinha sido escrito por um padre, que teoricamente não poderia saber sobre sexualidade, que era João Moana, padre e médico, vida sexual de solteiros e casados. E eu li meio escondido, inclusive, porque era pecado, tudo era pecado. E pecado gera castigo, se não for agora, depois da morte, enfim, é aquela complicação. Então, para evitar o castigo, eu evitava o prazer. Então era muito... a sensação de culpa que gera a doença. Exatamente, era tudo muito angustiado. Aquele conflito interno entre o desejo e a proibição, né? E aí, quando leio o Reich, foi um mundo novo que abriu. Aí eu mergulhei em Reich, mergulhei profundamente mesmo. Parei de ver jornal, rádio, televisão e mergulhei na obra de Reich. Li A Função do Orgasmo, que é um livro assim, que foi básico para mim, e depois li A Análise do Caráter. São livros, para A Função do Orgasmo eu demorei uns 3 meses para passar das 5 primeiras páginas. Até que o terapeuta meu falou assim: o que é que você está sentindo? Presta atenção. E aí eu percebi que era a minha defesa ao novo conhecimento. O que eu percebo hoje é que todo conhecimento novo, tudo que é novo, me dá medo. E aí eu tenho que ultrapassar a barreira do medo, entrar em contato com os meus sentimentos para depois... E a partir daí já não dava mais sono ler A Função do Orgasmo. Mesmo assim, se hoje eu reler A Função do Orgasmo,
ou análise do caráter, que é a técnica terapêutica, a base da técnica terapêutica reichiana, quer dizer, a organoterapia, eu ainda leio como se fosse um livro novo, como se fosse um novo livro, é tudo novo. Então, na prática, quando eu li o Reich, aí eu fui chegando perto dessa energia orgânica. O Reich, em algum momento, lá ele fala, teve uma vida, Reich foi um libertário, e com isso ele entrou em conflitos muitas vezes na vida, eu não sei como é que foi exatamente a vida dele, né, mas do que eu entendi, ele foi expulso de 9 ou 10 países e acabou nos Estados Unidos. Ele foi expulso do Partido Comunista, foi expulso da Sociedade Psicanalítica Internacional e chegou aos Estados Unidos. E ele, paralelo ele organizou a estrutura, ele trabalhava com Freud e era um jovem médico. Freud tinha 50 e poucos anos, ele tinha 20 e poucos anos, isso em 1922. Então ele trabalhava com Freud, era um seguidor de Freud, mas no processo terapêutico ele começou a observar que mais atenção, a expressão da pessoa com quem ele conversava, do paciente, ele se expressava mais com o corpo do que com a palavra. Que muitas vezes falava assim, querida, porque a palavra tinha um significado, mas o tom de voz, a postura, o olhar, tudo isso era a mensagem. E ele começou a interferir no corpo. Então a pessoa que estava assim, por exemplo, ele falava... E nessa brincadeira havia regressões, voltava para mamar e aí afloravam sentimentos e tudo, e facilitava o processo terapêutico. Reich estruturou, na verdade, toda a questão bioenergética, quer dizer, o que ele percebeu ali, naquele processo terapêutico, é que o corpo de cada um carrega a sua história. Quer dizer, uma pessoa que não pode falar em casa, não pode falar no trabalho, não pode, porque apanha, ele acaba adotando uma atitude de contrair a musculatura aqui e ficar rígido aqui. Ou uma pessoa que é preocupada, acaba... e essa contração se torna crônica. Tem medo, ou carrega o mundo nas costas. Então, o corpo vai... Ou a sexualidade contrai a pelvis, ou seja, as contrações crônicas internalizam, representam, quer dizer, são expressões da repressão. Quando ele percebeu isso, todo o processo terapêutico, até onde eu entendi, na carne e na razão, porque eu entrei num processo terapêutico com um terapeuta reichiano exatamente em 1975 e mergulhei no Reich em mim e tentando compreender o processo. No processo terapêutico reichiano, o que o terapeuta me orientava era, por exemplo, depois de criar a relação de confiança com o terapeuta, né, criou a relação de terapia como namoro, né, quer dizer, o olhar, um pouquinho de conversa, a confiança vai se estabelecendo, pega na mão, terapia é a mesma coisa, a confiança vai se estabelecendo e eu vou soltando o que está dentro de mim, compartilhando o que eu tenho dificuldade de compartilhar. Aí, eu fiz terapia durante 5 anos, 3, 4 vezes por semana. Penumbra, o terapeuta me orientava para o tempo todo ficar consciente do que estava acontecendo ali, do que está ao presente, a respiração ampla, eu deitado, de barriga para cima, e o terapeuta me orientava para fazer determinados movimentos, às vezes bater como uma criança, que até hoje eu faço de manhã cedo, espernear como uma criança, e depois largar, e aí perceber as sensações, os sentimentos que afloram. E nessa brincadeira, ele trabalhava também os meus olhos. Com a lanterninha, mas não precisa da lanterninha, ele me orientava para manter a respiração, a consciência e exercitar a musculatura do meu olho. Nessa brincadeira de exercitar o olho, de repente, um lapso, para mim, eu já na posição fetal, todo fechadinho, com o olho muito fechado, e a lembrança de quando eu tinha 2 anos, 3 anos, e eu morava lá no interior, morrendo de medo no berço, por causa da mula sem cabeça, das almas penadas, dos fantasmas, das histórias que contavam ali na porta os vizinhos, que sentavam na porta, e quando mamãe me colocava no berço, eu ainda meio adormecido, eu ficava ali morrendo de medo. Isso
Isso com 2 anos? Com 2 Lembrança anos. de 2 anos de idade. Quando mexeu na minha memória, a musculatura. O que aconteceu? Quando eu me contraí aqui, eu percebi que naquele medo que eu tinha quando eu tinha 2 anos, eu contraí tanta musculatura aqui na tentativa de não ver aqueles fantasmas que eu tinha dentro de mim, que essa contração esticou tanto a musculatura que ela não voltou para o normal. Ali nasceu o meu estrabismo, a minha miopia, ou sei lá o que for, o meu distúrbio ocular. Então, quando o terapeuta, 29 anos depois de eu usar óculos durante 23 anos, eu comecei a usar óculos com 23 anos. Nesses exercícios, eu recuperei um tanto da minha mobilidade muscular, ocular, que eu passei de 4,5 graus para 0,75. Então eu passei a enxergar. E junto o medo. E eu que era Luiz Ceguinho quando era criança, que eu não enxergava, eu abri o olho e minha postura mudou. Até hoje eu faço assim, eu me arrepio, porque quando eu tenho essa postura de levantar a cabeça, eu olho o outro como igual. Eu olho o mundo como igual. E não, eu olho o mundo desconfiado. Então, o Reich, para mim, ele começou terapeuticamente. E essa terapia, esse tratamento tinha o uso de aparelhos orgânicos? Isso veio na sequência, porque também o psiquiatra, amigo meu, terapeuta, ele era funcionário, ele era psiquiatra do INSS, do NPS, né? E ele, quando leu o Reich, levou um choque e começou a praticar a experimentar a teoria reichiana com um colega. E quando ele experimentou essa terapia com o reichiano com um colega, ele largou, sentiu o valor dela, a intensidade dela, largou o emprego no INSS e montou um consultório. Então, eu fui dos primeiros clientes ali. O que aconteceu? Nessa descoberta. Quase como uma cobaia também. Ele também estava descobrindo junto com você. Os dois juntos. Exatamente. Eu não tinha ainda um livro do Lowen, que já era um ex-aluno do Freud, ex-cliente do Reich, que escreveu, que deu início a um movimento chamado de bioenergética, que hoje, né, é tão comum, é tão espalhado, né, e que faz bem a tanta gente. Mas o Rommel, que era o meu terapeuta, então nós tivemos essa experiência intensa durante 5 anos. Nesse 1976, 75, mesmo no início, tivemos contato com essa energia orgânica, quer dizer, o que é? O Reich, paralelo ao trabalho terapêutico, ele começou também, ele tinha um interesse científico, ele era múltiplo, né? Então, nos Estados Unidos, na década de 40, ele tinha um laboratório, parece que de porte médio, onde ele pesquisava a energia que está na atmosfera, que os hindus chamam de prana, os chineses chamam de chi, talvez o candomblé chama de axé, essa energia que a gente não sabe, que está por aí, enquanto outros cientistas trabalhavam próton, elétron, nêutron, essa outra energia que gerou telefone, celular, micro-ondas, televisão, energia que a gente também não vê, mas que está aqui na imagem, né? Aqui mesmo nós estamos utilizando. O Reich estava no outro tipo de energia, que é essa da atmosfera, que é essa energia que talvez você vê partículas quando você está na praia, num dia de sol, aquela intensidade, olha, aqueles pontinhos passando, talvez sejam essas partículas. Mas nesse laboratório que o Reich tinha, ele descreve isso num livro chamado Biopatia do Câncer. Ele conseguiu detectar uma partícula dessa energia, que ele chamou de orgônio. E quando ele separou, quando ele conseguiu identificar essa partícula, ele conseguiu identificar também algumas características dessa energia, que ela está em todo o organismo. Mas para estar vivo tem que estar circulando. Onde tem dor é porque tem bloqueio. Ela é atraída por material orgânico, algodão, folhas, né? E é conduzida e repelida por metais, alguns mais, outros menos. Quando ele sacou isso, ele bolou uma caixa que é por fora
material orgânico, algodão, madeira, né? E por dentro, metal. A madeira ou o algodão atrai, vai para o metal, e ali, como é uma caixa, cria um campo de, porque ela repele para dentro, cria um campo de força dentro dessa caixa. Se é uma caixa vai acumulando, vai condensando, vai concentrando. Vai concentrando. E tudo que fica ali dentro é impregnado pela aquela energia. Aí eu entro ali dentro, se eu coloco ali uma laranja, uma maçã, uma coisa, ela se conserva, porque ela fica energizada ali, ela se conserva. Se eu, que é material orgânico, quem entra, se bota um material orgânico ali dentro, ele absorve essa energia. Se eu entro ali dentro, eu absorvo essa energia. E se eu tenho alguma tensão, a tendência é dissolver essas tensões. Chega no nível do câncer, a caixa orgânica, a referência sempre é o tratamento de câncer, da dissolução de tumores e tudo. Você tem experiências na Alemanha, a filha do Reich, com o tratamento de câncer utilizando a caixa orgânica. Né? Eu sei que a partir dessa descoberta, né, surgiram outros aparelhos também com os mesmos princípios, quer dizer, o material orgânico atrai, o metal conduz e repele. Então surgiram as mantas, bombril, palha de aço, você bota embaixo, bota algodão. Normalmente você usa algodão que o estofador usa, mas algodão, quanto mais puro, melhor. Algodão, palha de aço, já é um aparelho orgânico, uma manta orgânica. Se eu pego uma madeira, uma chapa, vira uma mesa orgânica. Uma mesa orgânica. Ou uma cama, uma maca orgânica. Qualquer material, né, a composição em camadas de material orgânico e metálico vai virando um gerador. Um acumulador. A caixa acumula mais porque ela é fechadinha e vai jogando para dentro. A manta, se eu coloco uma manta aqui, eles são burros os aparelhos. Quer dizer, se eu coloco perto de uma energia boa, como aqui, que está circulando lá, é uma coisa. Se eu coloco perto de uma televisão, do forno micro-ondas, né, ela absorve aquela energia. Então, essa energia, esses acumuladores de energia, eles acumulam a energia que está disponível. Né? Então, normalmente se usa a caixa orgânica, as mantas orgânicas, se deixa num espaço onde circula, onde há no mínimo uma circulação boa de ar. Eu vi uma vez uma definição que o cara sugere que aonde eu devo colocar minha caixa orgânica, no caso da caixa? Ele disse, no lugar que você colocaria a tua plantinha de estimação mais querida. É isso. No melhor local da casa, mais ventilado, mais natural, mais não sei o que. Né? É onde eu deixaria meu bebê. E a outra coisa interessante, perguntas que surgem, porque eu comecei a fazer as caixas para mim e fiz uma caixa para mim, depois comecei a fazer para os amigos e familiares, e comecei a fazer já para terceiros que eu não conheço, que vieram atrás de mim procurar. Eu posso usar o equipamento orgânico, a caixa orgânica, dentro do meu apartamento lotado de eletroeletrônico e com lâmpada fluorescente? Não é indicado, não deve ser usado, você não pode ter. Né? Daí agora estou numa especulação que é o orgonite, que é um aparelho dizem que transmuta ou transforma energia ruim em energia boa, né? Que se eu colocar esses orgonites dentro da casa em vários pontos, ou um forte, que tem um raio de ação que limpe toda a energia da casa, eu transformo essa energia numa energia boa e aí eu posso colocar a caixa orgânica. Você já viu esse tipo de aparelho? Orgonite não. Orgonite é como você me mostrou, um acumulador de atom. Sim. Né? Ele tem o mesmo princípio, é um material de fibra de vidro. Sim. É resina, né? Sim. Que se usa em construção de piscina, orelhão e fibra, com limalha de metais dentro, de cobre, de alumínio, de ferro, alguma coisa, com cristais. Né? Então isso aí ele diz que pega a energia e transforma essa energia, pega a energia ruim e transforma numa energia boa. Né? Então é um filtro de energia. Né? Então as indicações dizem que casas que têm o ar
pesado desse, que ninguém consegue ficar dentro muito tempo, ambientes, né, muito carregados, que isso aí limpa os ares e as pessoas se sentem bem, os animais se sentem bem e até traz uma vitalidade e renova o ambiente do lar, da casa. Então esse orgonite é basicamente um gerador de átomo. Até eu vou pegar o teu gerador aqui que você me mostrou e isso aqui eu queria que você me explicasse o que é o gerador de átomo, porque eu olhando ele, eu identifico os cristais aqui dentro, o metal, em forma de espiral. Para mim isso aqui é um orgonite, né? Apesar de você dizer que não conhece, isso aqui para mim é a definição de orgonite hoje em dia. Né? Como é que você chegou a esse aparelho, ele chegou até você? Isso, em 1980, eu estava precisando de dinheiro e tinha uns amigos que davam um curso Juraci Cansado, que é da Douyin, né, práticas chinesas de autocura, e o Ralph, que é muito voltado para a área de psicologia e né, as psicoterapias, Ralph Viana, eles davam os cursos na Argentina, dentro das suas áreas, e eram financiados por uma fundação argentino-brasileira de pesquisa do câncer, alguma coisa assim. A gente morava junto, era uma comunidade, né, o Ralph e eu falei, porra, se a fundação não deseja fazer uma pesquisa sobre câncer aqui no Brasil, aqui no Rio, e eu vou aí, filmo alguma coisa e mando para eles compram adiantado algumas cópias do vídeo. Eles toparam e, por indicação do Ralph, nós organizamos juntos alguns simpósios chamados Alternativas no Espaço Psi, que era Psicologia, Psiquiatria e Psicanálise. É maravilhoso, né? Com vivências, debates, palestras, foi coisa de juventude que gerou um movimento aqui no Parque Lage. E tinha ido lá o Dr. Luiz Moura. E eu nem me lembrava, não tive. Né? O Rafa falou, não, vamos entrevistar o Dr. Luiz Moura. E como fomos entrevistar o Dr. Luiz Moura, foi uma surpresa, porque ele utilizava a energia orgânica na clínica médica. Você nem sabia? Não sabia disso. Pô. E aí colhemos um depoimento dele e fizemos aquele vídeo de Energia da Vida, que era ele falando sobre a utilização dele. Curiosidade agora da produção do vídeo, você fez a entrevista sem saber, foi durante a entrevista que você descobriu? Você descobriu antes e ficou tão interessado e fez a entrevista? Não, o Ralph é que me levou, que falou, vamos nele. Aí eu ali que eu descobri o Dr. Luiz Moura. Então, para você que já usava as práticas do Reich, foi uma surpresa. Foi um prazer até se E o Dr. Luiz Moura foi presidente do INSS, era uma pessoa, foi diretor do DIMED, que corresponde à Anvisa, né, fiscalizava medicamento e tudo, e foi uma surpresa, porque o Dr. Luiz Moura é um libertário fantástico, ele tem uma visão. Não tinha nenhum roteiro, nada programado, foi falando, foi acontecendo as descobertas. Fomos juntos, né? O Ralph fez muitas perguntas, eu acabei fazendo algumas perguntas também, e surgiu essa energia da vida. E o Dr. Luiz Moura mostrou também o bastão de sempre que ele usava, que foi um suíço que inventou, que é o mesmo princípio, usando um cano de ferro, né, uma coisa simples. E o Dr. Luiz Moura contou um bocado de casos naquele. O Energia da Vida, ele conta aplicações que ele teve ali, não é? E são fantásticos, tem que escutá-lo, porque é realmente. E ele apresentou também alguns outros aparelhos, não reichianos, vamos chamar assim, que ele falou das pirâmides, que as pirâmides também, a pirâmide de Kelps, que tem uma característica, né? Quer dizer, as pirâmides são construídas por 4 triângulos, né? 4 triângulos, né? E a base da pirâmide de Kelps, do que eu entendi ali, cada triângulo daquele você tem, a base dele, de cada triângulo, é 5% maior do que as arestas. Então, existe a proporção áurea, né, da medida da proporção áurea, que é 1,618, da medida da proporção divina, né, que as plantas nascem, os animais nascem com essa proporção. Então essa proporção foi construída nas pirâmides quase todas as pirâmides, né, não só as do Egito, como as do México e todo lugar que tem pirâmides foram nessa proporção. E a pirâmide... uma característica também está orientada para o norte, né, tem que ter uma face alinhada com o norte. A pirâmide para mim, inclusive, é um mistério, mas do que eu entendi ali, a pirâmide também ela capta energia, e ali dentro, se eu coloco também uma maçã, ela se mantém, se eu coloco um leite, ele gelifica, ele não coalha,
A mesma coisa que acontece quando eu coloco na caixa orgânica, acontece também na pirâmide. Mas tem uns pontos da pirâmide que são negativos. Então eu não conheço pirâmide, e a ideia sempre é, por que não constrói uma caixa orgânica em forma de... Eu tenho que estudar a pirâmide para poder fazer isso, porque né, eu sou muito... Quase todo mundo já teve essa ideia de começar a misturar as ciências, as energias, para ver se potencializa isso. Se potencializa. Agora, eu, pessoalmente, eu não sou um cientista, eu sou um curioso, eu sou de orelha de livro mesmo. A leitura minha é rápida. Eu não tenho eu não sou um pesquisador. Eu sou um homem de fé nesse sentido. Quer dizer, se eu vivo alguma coisa, me toca emocionalmente, aí eu acredito. Né? É simples assim. Então, a minha experiência com a caixa orgânica é interessante também, porque eu me considero uma pessoa insensível, né? Eu nunca percebi muitas energias e o resultado das práticas que eu fiz, já fiz diversas. Então, para mim tinha dificuldade em sentir algum benefício prático, que eu pudesse descrever para alguém, eu senti isso, melhorei nisso, não sei o quê. Então, quando eu conheci a caixa orgânica há 5 anos atrás, eu fiquei muito curioso e fui atrás de saber quem é que tinha isso, fazia. Eu não achei ninguém e nunca consegui experimentar a caixa, né? E um dia eu cansei disso e resolvi eu mesmo fazer uma caixa para mim, fui atrás de informações e já tinha visto a Energia da Vida e outros vídeos que você mesmo relata como faz, uma caixa orgânica, os livros do Luiz Moura, que tem a descrição também, e por conta, pesquisa na internet, fiz uma caixa. E 2 semanas de uso, não senti quase nada, mas depois disso aí, cara, eu senti uma vitalidade, uma energia, uma força, um relaxamento, um descanso, e, digamos assim, minha vida ficou mais tranquila, melhor, né? Mais relaxada e menos preocupada, menos estressante, sei lá, né? Eu me senti uma pessoa como se eu tivesse descansado mais, né? Dormido melhor e tudo. E dali em diante eu não parei mais de usar a caixa, virei até um viciado, mas hoje em dia, viciado no sentido assim de que a todo instante eu estou indo lá, né? Quando eu sinto prazer e vontade. Sim. Não vou programado, não tem nada de eu tenho que ir tal horário, tal dia, tanto tempo por dia, não sei o que, não. Quando eu sinto vontade, que nem sinto vontade de tomar água, eu vou lá e tomo. Sim. Sinto vontade de entrar na caixa, eu vou lá e entro. Né? Então essa sensação que eu tive com a caixa, que foi muito boa, eu passei para os conhecidos, né? Cara, você precisa experimentar isso. E aconteceu que outras pessoas começaram a vir até minha casa para usar também, para experimentar, se sentirem bem, acabaram se sentindo bem e encomendaram. Você não faz uma para mim, não faz uma para mim? Daí eu faço. E começou a fazer caixa para um, para outro, e daí para clínica, para não sei o quê. E daqui a pouco começou a surgir encomendas de gente que eu nunca vi na vida, que a gente souberam que eu ficava fazendo. A rede. E depois até entrei em contato contigo e perguntando sobre a caixa e tudo mais que me fazia e tal. E daí você mesmo me indicou algumas pessoas. E agora eu virei um fabricante de caixa orgânica, não sei. Mas o meu interesse profundo mesmo é... E porque eu também não vivo de fazer caixa orgânica e nem quero viver disso, é passar essa mensagem de como a caixa pode ser benéfica para a saúde das pessoas. E principalmente a saúde preventiva, não só curativa. Claro, posso tentar tratar um câncer e não ter tantas dores, sofrimento com o uso da caixa, da energia orgânica, mas também se usar de forma preventiva pode me ajudar muito, né? Então eu nem tenho os problemas, porque quando a gente estava falando de energia agora, que se disse a energia bloqueada, que tem que ter a livre circulação para ter uma saúde perfeita, que é o raio que define assim, eu falo assim do ovo e da galinha, né? Quem que nasceu primeiro? A doença traz um bloqueio de energia, né? Que chama de couraça, tem que dissolver isso. Então a energia orgânica, a caixa orgânica, no caso, ajuda a dissolver essa energia e voltar a restabelecer a saúde. E a doença cria a couraça, e a couraça cria a falta de circulação gera a doença, ou a doença gera a falta de circulação. Então, eu não sei, tem doença que agora que eu estou doente a energia está bloqueada, então vamos desbloquear. Ou então, se eu sempre usar a caixa, a princípio eu vou ter uma imunidade muito boa, porque nunca vai ter uma energia bloqueada, vai
tem uma resistência muito grande ao bloqueio de energia. Então, a minha saúde vai ser melhor. É nesse sentido, é assim que ela funciona. Ela libera a energia, relaxa o organismo e deixa a energia circular livremente, e você tem uma saúde mais plena, melhor, mais resistência a doenças? Eu tenho a caixa para mim é um instrumento. A caixa é um instrumento, a energia orgânica é um instrumento. Eu tenho, cá comigo eu tenho assim, quer dizer, quando eu vejo a medicina de certa forma, eu vejo a medicina de maneira geral, quer dizer, em mim, como é que eu me cuido? Quando eu tenho uma dor, quando eu tenho alguma coisa que me incomoda, eu vou tentar descobrir a causa dessa dor. Se eu tenho uma dor de barriga, eu vou ver o que eu comi, o que eu fiz que me gerou essa dor de barriga. Então, em princípio, quando eu vou lá na origem do que me causou a dor de barriga, eu tento contornar aquilo, mudar aquilo, para que eu não tenha mais dor de barriga. Eu não vou tomar um remédio para dor de barriga imediata. Então, normalmente eu não vou cuidar do sintoma, eu vou tentar cuidar da origem da minha. Então, para eu viver bem, eu me alimento bem, eu procuro fazer exercício, eu procuro boa companhia, eu procuro boa leitura, eu tento, escutei uma notícia ruim, eu não fico escutando de novo a notícia ruim. Então, eu tento me cuidar e tenho, graças a Deus, eu tenho mantido graças a Deus é isso, né? Eu tenho mantido a minha saúde dessa forma. Então, quando eu utilizo uma caixa orgânica, eu utilizo uma caixa orgânica para reforçar o que eu já cuido em mim. E isso me facilita muito a vida, muito a vida. Quando eu me alimento bem, me facilita também muito a vida. Então, a energia orgânica eu vejo como um instrumento forte para eu conservar e manter e promover a minha saúde. Eu tenho as informações que eu obtive até hoje, assim, de retorno de pessoas que utilizam caixa orgânica, de relatos de bem-estar. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei caixa orgânica, quando eu comecei a fazer, em 1900, 10 anos depois, meu filho novo, eu tinha meu filho mais novo, ia lá para casa, como nós éramos separados, a mãe e meu filho ia muito lá para casa, sempre vinha, convidava um coleguinha também. Então, com 7 anos de idade, aquela agitação no apartamento, não é? Eu tinha uma caixa orgânica, eu pedi às crianças para ficar um pouquinho na caixa orgânica. Ficavam 15 minutos, voltavam calmos, né? E teve uma vez era calmante mesmo, né? Aí eu próprio, quando queria me acalmar, ia para a caixa orgânica. Estava agitado, ia para a caixa orgânica. Então, era um instrumento que eu usava. Agora, eu tenho um caso engraçado, porque quando uma vez eles estavam na caixa orgânica, as duas crianças, e passou 15 minutos e falei, Pedro, sai, está na hora. Falei, não, eu estou brincando aqui com a luzinha. Não, mas não tem luz dentro da caixa orgânica. Aí eu me lembrei que o Reich, no Biopatia do Câncer, fala que ao redor, no escuro, naquele campo energético, surge uma iluminação ao redor do corpo. Falei, me arrepiei. Falei, então aqui olha a comprovação científica de que está funcionando. Tem uma energia aqui. Eu me lembro também de outro caso, um terapeuta amigo lá da Argentina, pesquisador profundo de energia orgânica, o Reich. Esses casos, quer dizer, são folclóricos, mas são reais para mim, porque eu vivi isso. Esse amigo meu, terapeuta lá argentino, pesquisador profundo da energia orgânica, ele, do que eu entendi do que ele falou, porque ele se referenciou em Reich. Reich fala alguma coisa assim, como Reich teria dito, as minhas citações, eu sempre desconfio delas, porque pode estar junto também a minha imaginação. Mas do que eu entendi, o Reich fala assim, eu descubro, é mais fácil eu descobrir alguma coisa quando eu percebo em mim o funcionamento. Então eu descubro a máquina fotográfica quando eu percebo como é que funciona o meu globo, como é que funciona o meu globo, como é que funciona o meu olho, o meu globo ocular. Então diafragma e tudo, pronto, inventei a máquina fotográfica. E esse terapeuta ele falou, não, eu queria, ao contrário, internalizar nele alguma invenção. Ele inverteu o processo. E o Reich descobriu também nessas pesquisas dele, ele tem
chamado Cloudbuster, que é um dissolvedor de nuvens, que é apontado aquele tipo de aparelho, sempre dentro desse princípio da energia orgânica, para aquelas nuvens, é um dos aparelhos, né, é outra história, ela dissolve e faz chover faz com que as... Então, ele fez o contrário, ele tentou internalizar esse Cloudbuster. E ele esteve lá em casa uma vez, aqui lá em Santa Teresa também, e falou, vamos brincar com as nuvens, e aí você colocou em posição de ground. Eu fiquei morrendo de medo ali, porque ele olhava para as nuvens, respirando, eu olhava, arregalava o olho, daqui a pouco ele começava a balançar e a nuvem lá se dissolver. E isso fez com as 20 nuvens. Aí ele falou, nesse processo, ele tinha internalizado aquele aparelho, estava ali. E aqui na minha coisa, tinha uma amiga minha que estava deitada no quarto, quando ela levantou, olhou ali, falou, que nuvem é essa aqui? E tinha uma nuvenzinha aqui dentro de casa, que eu não tinha percebido naquele processo. Então tem coisas que eu não entendo, mas eu vivi aquilo, né? Então eu não sei o que é. Da mesma forma, nós começamos a experimentar com esse negócio de energia orgânica, fazer umas pantufas ou uns chinelos, porque eu imaginei que se a energia orgânica vai até o pé, se a energia vai até os terminais nervosos, com aquela visão da medicina chinesa, né? Se botasse a energia nos pés, que pegavam, né, os pés são pontos que correspondem aos pontos todos. Foi impressionante. Nós fizemos 39, eu me lembro do número, 39 pantufas e distribuímos para pessoas amigas e conhecidas para experimentar. Tive 9 retornos. Todos os 9 retornos das pantufas foram relativos a desbloqueio da pelve, ou seja, de mexer na sexualidade. A reclamação de uma esposa de um amigo, falou, eu não aguento mais esse cara me procurando o tempo todo. Então, eram pesquisas não científicas, mas engraçadas. E a pantufa não era para usar como chinelo, era para botar no pé e ficar assim, né? Porque para poder captar energia e bater ali. A esposa falou isso, e ele mesmo falou alguma coisa? Não. Mas teve um operário que falou, o que eu faço com essa ereção? Né? O que eu faço com a ereção? Porque mexeu mesmo, desbloqueou a pelve. Como que era o uso dela? Você colocava e deixava na hora de dormir? Não, era botar durante um período do dia, mas ficar com os pés, não pisando com os pés, com elas ali, lendo um jornal, não vendo televisão, porque por causa da energia, mas lendo um jornal, lendo alguma coisa, Era uma pantufa, não era uma meia, uma bota, era só o solo do pé. Só a sola do pé, com algodão, bombril, tuba, né? Fazia com 3 camadas. Fizemos também umas cuecas. As cuecas, de vez em quando eu uso aqui umas cuecas orgânicas, que é algodão, bombril, pele, né? Aí, bota essas cuecas, é impressionante o calor que dá na pelve, bicho. É fantástico. Então, nós começamos a experimentar, fazer alguns aparelhos, cólica menstrual, fazer umas mantinhas para amarrar aqui, para diminuir a dor. Você não tinha tido relato antes de nada aparelhos disso. semelhantes? Não. Foi criação de vocês? Não, era brincadeira, né? São brincadeiras. E também não tem continuidade isso, eu não sou um cientista, né? Mas eu sei, olha, tem energia. Mas você nunca percebeu aquele relato de contraindicação, fez mal? Nunca. Sempre nada ou coisa boa? Não, nunca, né? E nessa brincadeira nós fizemos um vídeo sobre como começar. Depois que nós fizemos o vídeo com o Dr. Luiz Moura, surgiu muito interesse por aparelhos orgânicos. Então, era gente pedindo para fazer manta, fazer caixa, nós acabamos fazendo. Eu nunca peguei numa madeira, mas orientava o marceneiro para fazer. Foi mais ou menos a mesma coisa que, de certa forma, não era a tua intenção. Não. Os pedidos, as coisas, você querendo atender, querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa, não tinha a ver comercial, a intenção de faturar em cima, ganhar dinheiro. Mas ao mesmo tempo eu me servia para... Claro, né? E a Ana, que era minha companheira na época, a Ana começou a fazer manta, e Ana é muito detalhada. Ana, sim, ela mergulha nas coisas. Então fez muitas mantas e tudo bem feitinho, e teve vamos chamar, um sucesso relativo na época, e nós aqui interrompemos o processo por não
não desejar, é muito trabalhoso, né? Muito trabalhoso, né? Muito trabalhoso. Eu sei que eu acabei fazendo um vídeo chamado Aparelhos Orgânicos e coloquei tudo isso na internet também, porque facilita, né? Um aparelho que mostra como é que constrói esses aparelhos, né? Esses aparelhos, manta orgânica, caixa orgânica, bastão de sempre, pantufa, essas coisas, a gente mostra lá mais ou menos como é que faz. E aí facilitou, quando alguém telefonava, veja aí, contrata, e o que inclusive barateava para quem fazia, né? Barateava. Passando a informação, a pessoa mesmo podendo fazer na sua região, na sua casa, ou com os seus contatos locais, né, marceneiro, ou alguma coisa, serralheiro, fazer bastão, barateio fica rápido para chegar também, você não demora muito, né, até produzir e tal, e me enviar para a pessoa. Mas você estava voltando ao assunto aqui, que você falou do aparelho do gerador de atom que o Luiz Moura te apresentou. Esse foi um doado ou você que fez? Eu comprei isso numa boutique boutique de venda de produtos alternativos, lá na rua Santa Clara. Eu não sei nem se existe isso foi há 20 anos atrás. A pessoa que vendia sabia o que era? Não, a pessoa que vendia sabia o que era, porque quem fabricava era um cara que morava... Essas histórias são tudo meio confusas, difusas na minha cabeça, mas parece que era um russo que morava na Barra da Tijuca, quando a Barra da Tijuca nem existia direito. Ele morava ali na beira de praia, alguma coisa, e ele fazia esses aparelhinhos que ele chamava gerador de atom, né? E esse aparelho ele é composto por uma peça, por isso aqui, que são pirâmides, que deve ter aquela proporção que nós falamos. Tem aqui um metal que eu não sei exatamente para que serve, eu nunca entendi direito isso. E ele botava isso aqui aqui dentro é um papelão, e aqui dentro cobre. Aqui em cima cobre de um lado e de outro, ele botava aqui para... E aqui dentro, o doutor Luiz Moura, por exemplo, utiliza isso aqui energizando e depois coloca no bolso, aqui no bolso, para poder energizar ele usava isso para se acalmar, segundo ele, para alguma coisa. Ele fala disso no livro, no Energia da Vida. E também, se botar gilete aqui dentro, eu boto minha gilete aqui... Se eu não me engano, o vídeo Energia da Vida, que eu mostro ele tem nesse formato. A mesma coisa. Eu comprei a partir dele. Indicação dele. Edição de tinha, você falou que pegou. E até hoje eu tenho isso aqui. Eu acho que eu teria que... a gilete? A gilete aqui. A gilete, se eu coloco na caixa orgânica, ou se eu coloco dentro de uma pirâmide, ou se eu coloco aqui em cima, ela tende a recuperar a fiação. Eu li isso num livro chamado Experiências Psíquicas Atrás do Cortina de Ferro. São duas jornalistas americanas que escreveram sobre isso, sobre algumas experiências psíquicas. E dentro dessas descrições, ela fala sobre o colocar dentro da pirâmide, num determinado ponto da pirâmide, colocar lá a gilete para poder recuperar o fio, né? Recuperar o corte. Então, aqui em cima também, eu não sei aonde que eu soube, aqui já não foi através do livro, eu coloco aqui a minha aparelho de barbear e ele recupera alguma coisa. Eu não tenho isso cientificamente, né? A energia orgânica, do biopatia do câncer, é uma experiência, o Reich descreve. Por exemplo, tem um outro cara que foi aluno do Reich, ou cliente do Reich, que eu esqueci o nome dele, que escreveu um livro chamado Orgônio, Reich e Eros. Ele descreve ali a utilização de mantas orgânicas. Durante 14 anos ele pesquisou, anotou e tudo, então ele descreve ali. Então tem algumas informações que são, vamos dizer, profundas e mergulhadas. Eu conto o caso, eu não sou um cientista. Então isso aqui para mim, eu uso há 20 anos, de vez em quando eu fico com barba, de vez em quando sem barba, mas quando eu estou sem barba eu boto minhas coisinhas aqui. Digamos, um aparelho desse que é descartável, daria para usar 2, 3, sei lá, no máximo 5 vezes, dura quanto tempo? Às vezes eu passo um ano usando o mesmo aparelho, né? Ele já começa a ficar meio ceguinho, mas eu também eu sou um tanto Luiz ceguinho. Não tem tanta exigência com a qualidade. Não. Mas eu uso durante anos. Eu não sou o consumidor da Gillette. A Gillette,
não faliria, mas... né? Ela vai patrocinar para não colocar isso no ar. Eu fico impressionado porque eu soube do médico e essa coisa me impressiona, porque tem essa coisa de visar o lucro, né, tem argumentos lá dessas pessoas que têm essa visão, mas eu soube de quando o medicamento dá certo, a tendência da indústria é retirar de circulação. Porque se deu certo, você não vende mais. Né? Isso eu soube através de médicos, utilizando médicos, né, sérios. Eu falei, pô, mas isso é um absurdo, mas é isso mesmo, né? Eu percebo. Então, hoje, a quantidade de farmácias que tem, né, farmácias e igrejas neopentecostais, substituíram cinemas, substituíram. Então, o que servia antes para manter a saúde, promover a saúde, está sendo substituído por teatro, cinema, por farmácia e por neopentecostais. Eu gosto dessa ideia, não é que eu gosto, eu acho que faz todo sentido, porque tem que deixar a pessoa nesse mundo, vamos dizer, capitalista, e que tem que girar a roda o tempo todo. Não dá para resolver o problema, porque se resolve o problema, para de gerar receita. É isso. Então tem que deixar a pessoa não completamente doente e nem completamente curada. É um meio termo e um ciclo vicioso que gera a economia e as vendas. Então a história do Reich é mais ou menos uma coisa assim, né? Quando ele trouxe uma ideia, um equipamento, alguma coisa que pode resolver o problema, levam ele para a periferia, né? Consideram ele um louco, deixam ele para fora do sistema, jogam toda uma mídia em cima para destruir a credibilidade da invenção e da pessoa, taxam de louco, de não sei o quê, colocam em um hospício, na prisão e acabam com a vida dele e acabam com a obra do cara também, né? Ninguém mais tem relato daquilo, ninguém mais fala daquilo por gerações. E agora, com a tecnologia mais recente que nos trouxe a internet, e a informação consegue ser mais disseminada, a gente consegue buscar informações e pesquisar. A gente não vira mais vítima do sistema e da mídia que joga pra gente o que ela quer. A gente tem a possibilidade de ter uma certa liberdade de buscar o que nos interessa e descobrir informações assim pontuais que foram escondidas de todos por gerações. A gente acaba com o tempo descobrindo essas coisas e essas descobertas traz, não sei se, acho que você também tem essa prática de ter vontade, desejo de colocar em prática, experimentar isso. Exatamente. Né? E a gente vira não um cientista, mas a gente vira um experimentador, né? De colocar em prática para ver se funciona. E quando funciona, a gente se sente quase como coautor, né? Eu leio sobre a caixa orgânica, passo 5 anos atrás de uma. Não, vou lá e faço a minha e sinto que funcionou. Pô, a realização, a satisfação é fantástica, né? Dá vontade de espalhar essa notícia. É isso. É tese, antítese, síntese o tempo todo, acoplando conhecimento. Tem duas coisas que você está falando que me chamou a atenção. Uma, a autohemoterapia, que é um processo também de tirar o sangue da veia e aplicar no músculo. Prêmio Nacional de Medicina, 1940, Revista Nacional de Medicina, 1940. Quando chegou o antibiótico, isso foi deixado de lado. O Gesso Teixeira, aqui na Santa Casa de Misericórdia, fez uma experiência, o doutor Gesso Teixeira, de 150 operações utilizando esse método. Tirar o sangue da veia e aplicar no músculo. 150 sem utilizar. O sem utilizar deu 20% de uma infecção hospitalar. Isso está publicado. O utilizando deu 0%. Bom, passou a usar. Muitos médicos passaram a usar. Quando chegou o antibiótico, isso foi deixado de lado. O doutor Luiz Moura pega e relata, 60 anos depois, nós fizemos um vídeo chamado Autohemoterapia, os resultados que obteve, especialmente com doenças autoimunes, utilizando... O que acontece? Quando você tira o sangue da veia, aplica no músculo, os bichinhos que nos defendem, os macrófagos, multiplicam, passam de 5% para 22% nas primeiras 8 horas. Mantém durante 5 dias, depois cai de novo. Então, semanalmente, você tem que repetir esse processo. Você quadruplica a resistência imunológica. Eu tenho 9 anos, desde que eu utilizo a autohemoterapia, que eu não gripo, eu não tenho... É outra coisa. Minha resistência
eu tenho 67 anos, me sinto vitalizado. É claro, eu tenho a alimentação correta, né? Eu tenho, é uma combinação. É uma combinação. Não é só uma... Mas a autohemoterapia que faz bem, eu recebo o resultado desse vídeo. Teve 3,5 milhões de acessos da última vez que eu contei. Passaram por inglês, passaram por espanhol, não sei se outras línguas. É um vídeo longo de 2 horas e meia, o Dr. Luiz Moura relatando os resultados. A quantidade de telefonema que eu recebo, de agradecimento pelos resultados. Eu entrevistei gente com esclerose múltipla, que saiu da cadeira de rodas e que se referencia por... O que acontece? Proibido pela Anvisa, proibido pelo Conselho Federal de Medicina, proibido pelo Conselho Federal de Enfermagem. E o que está atrás disso? O que impede uma instituição como a Anvisa, que de focar quem é que está ali, que está representando que interesses? Eu fico na dúvida. Que interesses? E fala, não tem trabalho de ciência. Como não tem trabalho de ciência? Tem tese de doutorado em cima. A Fiocruz agora fez experiências em 2010, utilizando ratos, só para comprovar. A Alemanha, eu leio aqui, utilizando a autohemoterapia. E aqui, ou seja, eu não uso remédio alopático há 9 anos. Eu estou fazendo experiência agora com a médica amiga, utilizando remédios homeopáticos. Então, isso. De outro lado, o marketing funciona o seguinte: eu crio uma necessidade para depois suprir. A quantidade de publicidade que tem acaba gerando uma neuroses, insatisfações, impotências. E nem eu, que tenho teria condições de comprar tudo que tem ali, eu não posso comprar. Ou seja, eu não realizo o meu desejo. Cria desejo e não realizo o desejo. É uma sacanagem, é um absurdo. É um absurdo. Então Sarmento, me fale mais sei lá, das tuas experiências, das coisas mais marcantes que você já ouviu falar em termos de resultados práticos que as pessoas, ou você já soube que pessoas tiveram, te contaram, o que você já viveu, né, como aquele exemplo que você me falou no começo do seu filho, que você colocava dentro da caixa um pouquinho para ele se acalmar, outros resultados assim que te impressionaram e te marcaram nessa tua trajetória, principalmente depois desse vídeo gravado e da energia da vida, de lá para cá que não tem mais muito relato de você falando, né? O que você já soube mais? E uma coisa curiosa também que me chama muito a atenção, acredito do público também vai ficar muito curioso em saber a história da cueca orgânica, os resultados dela, né? Como é que você, digamos assim, sentiu o efeito dessas coisas na tua vida e relatos de terceiros também te marcaram? As coisas mais impressionantes. Tem o doutor Emílio Mira e Lopes, filho, doutor, é psiquiatra, e ele se interessa por energia orgânica. Então, nós fizemos até um vídeo juntos chamado Energia Orgânica e Saúde Pública. O que ele fez foi basicamente utilizar uma ou duas caixas orgânicas no Hospital São Sebastião, aqui do Rio de Janeiro, que cuida, salvo engano, desse tipo de doença, ferimentos que não cicatrizam, essas coisas que dá na perna normalmente, que as pessoas ficam com aquelas cicatrizes expostas. E ele conseguiu obter alguns resultados utilizando a caixa orgânica. Então, experiência clínica na área médica, do que eu sei, quer dizer, tem o doutor Luiz Moura, que vem utilizando durante alguns anos a caixa orgânica. Tem o doutor Emílio Mira e Lopes, com essas experiências aqui no Rio. Tem o doutor Alex Leão Flores Xavier. Eu não sei qual a intensidade de utilização da energia orgânica, mas eu sei que ele se interessava também. Ele é um médico homeopata aqui do Rio. E o doutor Neuci da Cunha Gonçalves, que além de médico, acho que ele é radiestesista e também mergulhou nessa área, né?
Eu tenho a sensação que os conhecimentos são acumulados. Eu nunca encontro um terapeuta que é igualzinho ao outro, porque ele vai junto da terapia que ele aplica, mesmo que seja uma metodologia semelhante, junto vai todo aquele conhecimento e a experiência vivenciada por cada um. Então há diferenças, né? Então, eu tenho a sensação de que cada uma dessas pessoas e outras eles podem relatar coisas que eu não sei, né? O que eu vivi é muito simples mesmo, viu Anderson? Né? Na verdade, o que eu vivi foram essas situações durante anos. A memória já vai ficando difusa, né? Essa memória difusa me obriga, de certa forma, a viver o presente, né? O que eu acho bom, porque também as mágoas, tudo se dissolve um tanto, mas então, do que eu me lembro, foi isso. Acho que eu não tenho assim, lembrar de um caso específico de utilização da energia orgânica. Essa coisa do bastão. O bastão de Senf é o mesmo princípio o mesmo princípio da caixa, quer dizer, o material orgânico atrai e o mental conduz. Então, eu tive uma surpresa, como é que foi o bastão? O Senf Bernd Senf foi um suíço que, utilizando os mesmos princípios, inventou para aplicação pontual de energia esse bastão, que é um cano de ferro de chumbo, desse ferro de construção, que ele começa a dar uma volta com papel de alumínio, aquele papel de alumínio que você usa em cozinha, dá uma volta. Normalmente você faz o cano do tamanho do papel, exatamente 1 centímetro, 2 centímetros maior. Passa aquele. E depois que dá uma volta de papel alumínio, ele insere papel celofane. Mas celofane, aquele celofane antigo, que é natural. Era feito. Hoje o celofane é plástico. Então, talvez possa substituir isso por um paninho, por um gaze, por alguma coisa orgânica. Mas o que eu conheci, apresentado pelo Dr. Luiz Moura, era então, o cano de ferro, o papel de alumínio dando uma volta para conduzir mesmo, e depois inseria esse papel celofane e dava 30 voltas, uma quantidade grande de voltas. E quando terminava essas 30 voltas, continuava com o papel celofane, interrompia o papel alumínio e continuava com o papel celofane mais uma volta. Então, na prática, isso, o que eu fico? Aí eu fico com um bastão que começa com material orgânico, passa para o alumínio ali, dá a volta, chega até o ferro, e eu, quando vou aplicar energia num determinado ponto, numa verruga, num ferimento, eu coloco assim o cano dirigido para aquele, junto naturalmente à intencionalidade. Então ali está o processo, é isso aqui, tá? Esse bastão de Senf, eu fui por acaso aqui no IARG, Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, que é uma referência de formadores de acupunturistas, e quando eu cheguei lá com esse aparelho, por acaso, ele falou: isso aqui foi o que o fulano, o doutor, que criou esse instituto anos atrás, ele trazia e aplicava nas agulhas. Ele utilizava esse bastão de Senf para reforçar a energia das agulhas que aplicava na acupuntura. Isso foi uma surpresa. Outra surpresa foi o Dr. Luiz Moura, que relatou, ele relatou, depois eu quero contar o caso do Dr. Luiz Moura, volto a isso, o Dr. Luiz Moura detectando médiums, tá? Mas a situação foi que o Dr. Luiz Moura relatou que a mulher dele estava com artrite, acho que é artrite reumatoide, eu não conheço, eu não sei onde é que fica meu fígado, eu não conheço nada de medicina. Então, ele não me diga. Mas a mulher dele estava com artrite reumatoide. Ele utilizou os medicamentos tradicionais e não conseguiu resolver a situação. Aí ele se lembrou que o Reich, no Biopatia do Câncer, fala que a energia orgânica ela é atraída fortemente por água. E no nível 1 seria água
destilada. No nível 2, água de no nível 3, água de chuva. E no nível 8, de muita intensidade de atração, a água do mar, a água salgada. Até que você entra na água salgada e sai relaxado, a água absorve energia. Então, lembrando disso, a água salgada me faz lembrar o banho de sal grosso que se usa no candomblé, nas religiões africanas, para descarregar a energia. Né? Olha que você vê a cultura popular juntando com a ciência. Né? Então, o Dr. Lismore fez o seguinte: eu vou pegar, já que a água atrai energia, e a esposa dele estava com essa característica, ele colocou um bastão, botou um fio de cobre no bastão e botou na água, num balde de água. Quando ele botou isso, depois de 1 hora, um tempo ali, a mão já melhorava, tanto, acho que dor e tudo, mas os sintomas e a água começava a ficar turva. Foi o que eu entendi. Mas aí tinha que trocar a água. E a coisa não tinha terminado aqui ainda. Então ele resolveu, ele mora em Mauá, que é aqui entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e ele foi num sítio, ele foi na beira do rio e pediu para a esposa pegar aquele bastão e botar ali como se fosse uma vara de pescar. Colocando no rio, no rio. Corrente do rio. E ficou ali um tempo. E a mão ficou boa, dissolveu. Isso foi chega a relatar se foi uma vez só ou foi... Não, uma vez só. Não, acho que do que eu entendi foi uma vez só. Ali a energia assim, foi embora. Soltou e acabou. Voltou a mobilidade. Esse mesmo bastão de Senft, isso eu assisti. Eu fiquei impressionado. Tem os acupuntores, tinham antigamente um aparelho, que hoje deve ser eletrônico, mas antigamente era elétrico, que você usava, era um aparelho que tem positivo e negativo, vinha uma espécie de canetinha ali, que é para detectar a energia, onde é que é o ponto para aplicar a agulha, onde é que tem mais energia. Então, quando bota aqui, faz bip, 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 mais forte ali, tá, a energia ali, você aplica a agulha. Então era para facilitar a detecção. Então, tem esse aparelho que tem o negativo e o positivo. O Dr. Lismore fazia o seguinte, ele fez, a primeira vez eu não vi, depois eu vi numa experiência que nós fizemos, que eu assisti, estávamos juntos. Ele levava esses aparelhos para um centro espírita, levou o aparelho para um centro espírita e colocou um bastão de Senft aqui no positivo, outro no negativo, com um fiozinho. E segurou com as duas mãos aqui. Quando ele segurou com as duas mãos, o aparelho fez bip, 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 sinal que a energia estava circulando. Aí ele chamou as pessoas do centro para dar a mão. Cada uma deu a mão aqui, deu a mão, acompanhou, até a última lá botar a mão também no outro. Quando todo mundo de mão dada aqui, até positivo ligava, bip, 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 a energia estava correndo. Se alguém tirava a mão, interrompia o processo, parava o bip, bip. Mas havia algumas pessoas que tiravam a mão e continuavam o bip, bip. E a pessoa dava um passo para trás, continuava o bip, dava mais um passo, parava o bip, bip. Ali ele detectava qual era o campo de energia daquela pessoa. Coincidentemente, sem ele saber, ficou sabendo ali no momento, eram os médiuns. Os médiuns mais fortes, mais energia, conseguiam continuar a circulação da energia, mesmo estando fisicamente desconectados. Depois disso, eu fiquei muito impressionado, eu era muito ativo assim, em termos de organização, eu organizei um encontro com o Dr. Lismore, convidei o Dr. Lismore para passar um final de semana juntos, num sítio aqui perto do Rio de Janeiro, e convidei algumas pessoas, cada um colaborou ali para que realizasse o evento, e fomos essas 15, 20 pessoas para esse sítio. E lá, o Dr. Lismore falou sobre energia orgânica, mostrou a caixa, mostrou como é que... Enfim, deu uma aula sobre energia orgânica dentro da experiência dele. Isso Década de 90. Foi recente. Bem depois dos vídeos, né? Dos vídeos. E o Dr. Lismore foi lá nesse negócio, fez essa experiência e fez também o do bastão, que fez com os médios. Com os médios. E ali tinha gente tinha
Uma Dia moça, 21 com forte. uma Nem moça sabia. com essa energia fortíssima que dava vários passos. Né? E que eu conheci profundamente, uma pessoa que eu conheci E profundamente. ela sabia dessa capacidade? Ela sabia porque ela tinha também intuição, percepção, Uhum. e foi uma pessoa muito forte na minha vida. Posteriormente, eu conheci ali, né? Eu não conhecia. Depois nós nos aproximamos. Mantive uma relação profunda com. E era impressionante que às vezes eu ia falar alguma coisa, ela falava antes. Né? Quer dizer, tinha essa percepção. Aquele fato ali também me impulsionou uma atração muito forte para tentar conhecer, para me aproximar. Então, teve essas situações, que são situações... Mas ela não trabalhava essa energia dela? Não, ela tinha essa sensibilidade, era uma pessoa muito espiritualizada. Ela trabalhava sem ter esse olhar científico, vamos chamar assim. Ela tratava de pessoas, ela tinha essa prática de tentar cuidar, fazer algumas... De certa forma, porque ela é psicóloga, e tem essa coisa são franciscana, da ajuda ao próximo e tudo. Não uma coisa científica, mas ao mesmo tempo é uma pessoa com formação acadêmica forte, né? Uma pessoa muito embasada academicamente, mas ao mesmo tempo com essa sensibilidade extraordinária no campo da espiritualidade, no campo das energias. Né? Então, foram surpresas que vão acontecendo. No caso das cuecas orgânicas, por exemplo, é uma brincadeira. Nós experimentamos cueca, até hoje eu experimento a cueca, só para poder, quando quero mobilizar a pelvis, eu fico com a cueca um tempinho, mas eu não tenho essa característica científica de ficar medindo quando é que foi a energia, como é que foi, eu não tenho essa característica. Mas eu sinto em mim que há uma diferença mesmo. Há diferença. Né? Há diferenças antes de usar a cueca e depois de usar a cueca. Eu estava conversando com uma amiga minha, não te contei, sobre essa história da cueca. E ela falou, e tem calcinha também? Pois é. Por que não? Daí eu falei, e depois outra conversa outro dia com outras pessoas falando da cueca e da ideia da calcinha, fazer um sutiã para quem tem câncer de mama. É isso. É criatividade, vai surgindo. Isso. Você sabe que o dia que o Dr. Luiz Moura fez essa experiência nesse sítio com o bastão de sempre, ele também fez a experiência de pegar sozinho os dois bastões, aí ele enrolou aqui, por exemplo, enrolou plástico. Enrolou plástico. Quando ele botou plástico, não passou. Botou pano de nylon. Quanto mais sintético, menos energia. Aí ele relatando que mulheres, por exemplo, que usam calcinhas de nylon, tudo, tendem a ter mais corrimento, a ter mais infecções, porque não passa, não circula energia. Né? Então, é interessante isso, que às vezes eu uso sutiã, usa-se sutiã, ou usa-se calcinha, ou cueca mesmo, com material sintético, e talvez nem perceba, a pessoa nem perceba que é diferente de se usar material orgânico, usar um algodão. Eu não sei se dessa época para cá, mas eu percebo, por exemplo, a maioria das minhas camisas, eu basicamente só tenho essas camisas de algodão. 100% algodão. Pô, a outra, se eu boto sintética, eu sinto a diferença. É como se a energia ficasse acumulada. Isso na construção da caixa também, pesquisando, descobri isso e eu tento usar todo o material mais orgânico possível. Tem gente que sugere que se faça com chapa de Eucatex, algum material já industrializado. Ali já tem verniz, já tem cola, já tem alguma resina e acaba ficando muito... Já começa a ter o material artificial dentro, né? Não natural. Quanto mais natural, melhor. Né? É isso. Você sabe que... Eu sinto... Muito bem, Anjo, muito bem-vindo aqui, vamos lá. Vamos sentar aqui. Vamos lá. Sabe que eu sinto uma coisa. Quando eu piso no chão, eu fico muito mais calmo. Quando eu uso... Quando você pisa descalço. Quando eu piso descalço. Claro. Se eu boto um tênis, eu fico mais tenso. Eu tenho a sensação hoje que depois que se tornou comum usar material isolante no pé, houve um aumento social, coletivo de tensões. Mas eu tenho a sensação, quando eu uso um material isolante no pé,
que isso me isola da energia telúrica, da energia do chão. Então, para mim, muito das neuroses estão relacionadas com o tipo de roupa que se usa. Eu sinto também que quando eu me ligo no pensamento em alguma coisa, é como se o pensamento, os chineses falam isso, onde é que vai o pensamento, vai a energia, né? Tem alguma coisa assim. Tanto é que no bastão de Senfen há necessidade também de uma intencionalidade no meu olhar de que eu estou aplicando energia ali. Porque o que se diz, né, eu não sei onde é que eu li isso, mas que a palma das mãos e os olhos é onde se emite e se recebe mais energia. Você vê que a imagem de Cristo tradicional é essa aqui. A imagem de cura é essa aqui. Né? Então, aqui eu recebo, aqui eu dou. Né? Aqui eu recebo. Então, os olhos e as mãos são... A minha intencionalidade aqui é impressionante. Se eu colocar aqui e botar minha energia, o calor, eu sinto o calor na mão, eu sinto. E eu não sou um sensitivo. Né? É muito sutil. Eu tenho a impressão que há pessoas que curam assim. Né? Então, eu tenho uns campos que não são ditos científicos. Eu estou impressionado, porque tem eu não sei qual é, tem uma medida bíblica que chama côvado. Eu li alguma coisa, tem um livro desses aí que fala de energias e que fala que os caunas utilizam um bastão e que essa medida ali é utilizada. E esse bastão é um redondo, tem uma forma, e que isso facilita o caminhar, o subir morro, o descer morro, não sei o quê, porque você segura naquele, anda naquele. E essa mesma medida é utilizada para o bastão, para o cetro do Papa, para o cetro dos reis, para o cajado do Papa, para o cetro dos reis. Essa medida é utilizada como se fosse carregando energia. Corresponde a não sei quantas polegadas. Essa basicamente é uma antena captadora de energia. Aquela medida certa atinge tal frequência. É que nem as antenas de aparelhos, antenas de celular, ou antenas de... Tem a medida certa as antenas antigas, as antenas que tem a distância entre aquelas varinhas. Se não respeitar aquela distância, não atinge aquela frequência. Então nós estamos falando de energia. Uma energia, vamos chamar eletrônica, outra energia orgânica. Né? Então essas são captadores distintos. Né? O bastão com aquela medida facilita a captação dessa energia, esse poder dessa energia. Então eu tenho a impressão que tem um campo enorme. Tem uma coisa que o Dr. Fritz fala que me chama a atenção. Eu gravei muitas situações terapêuticas, com terapias, metodologias as mais diversas, e gravei muito o Dr. Fritz. No caso do Dr. Fritz, eu não mantenho essas gravações porque o médium que recebia o Dr. Fritz me pedia as fitas depois porque eu não queria divulgar. Havia uma contradição entre o espírito e o cavalo. Né? Mas eu lembro que o Dr. Fritz falava, o bordão dele é assim: acredite em você mesmo, acredite em você mesmo. E esse acreditar em você mesmo, eu tenho a impressão que cada um de nós tem uma sabedoria interna, fruto da experiência consciente e da inconsciente, que é utilizada, mantém a saúde, promove a saúde. Então, aquilo que eu aprendi, quando eu recebo um colo de minha mãe, eu olho para o olhar dela, recebo aquele olhar, aquilo me dá uma sabedoria que eu sei que quando eu olhar ternamente para alguém, eu vou me arrepiar. Mas às vezes eu esqueço disso. A minha vida me leva para outros caminhos e eu esqueço que a ternura, ela me dá uma força, um sentimento, uma potência que eu... No vídeo me fez lembrar também o caso. Esse cientista, esse psicólogo cientista argentino, Alberto Goldfarb. O Alberto, eu fiquei impressionado. Eu tinha na década de 80, acho que 80, mais para 80, eu tinha uma sala, eu usava um espaço no centro terapêutico, eu utilizava o vídeo e a maioria dos clientes eram terapeutas. Cada um tinha sua fita de vídeo e chegava com aquela fita, ele era proprietário da imagem e do som. Eu chegava com aquela fita, nós gravávamos situações ali que nós próprios combinávamos, tratávamos e desejávamos, e aquele material, que
normalmente estimulava aquelas situações que estimulavam emoções fortes, eram depois vistas pela pessoa que estava, pelo cliente, mas sempre com a intenção, a sugestão é que ao ver ali na televisão, quando projetava aquela situação, mais atenção do que a televisão prestasse aos sentimentos que provocavam, o se ver de fora. Isso, os sentimentos naquele instante ou depois? Depois, vendo, ao ver. Né? Então ali é que estava a possibilidade de gerar, dentro daquela visão, da possibilidade de gerar fatos, vamos dizer, terapêuticos. Né? Isso nos primórdios dos vídeos, era um vídeo, não tinha ainda, não era popular a coisa do vídeo. Então, utilizava isso com a intenção terapêutica. E eu estava lá, quando aconteceu o fato dele solver aquelas nuvens, eu me interessei e convidei para ir lá uma vez para eu gravar um depoimento, uma coisa dele. Aí fomos lá. E sempre... depois contar a história e ter como provar que não passa por louco. Mas eu tinha atendido o cliente, tudo funcionando. Ele chegou, liguei a câmera, não funcionou. Ele foi fazer um xixi, eu testei a câmera, funcionou. Ele voltou do xixi, eu testei a câmera, não funcionou. Eu deixei a câmera ligada. Conversamos. E aí, quando eu vou ligar depois, passar o que eu gravei, estava a tela toda escura e só ao redor dele a luz de energia. E ele também não aparecia, só aparecia essa luz. Só a luz ao redor, o contorno dele. Eu nunca entendi isso. Eu levei para pessoas que conheciam profundamente técnicos, não sei o quê. Ninguém conseguiu entender o processo, eu também, e essa coisa se perdeu no tempo. Mas eu fiquei impressionado porque estava ali presente uma imagem inesperada com a energia da pessoa. Né? E seria a aura? Sim, pois é. Eu não sabe. Quer dizer, o cético, eu lembro que um cético, um radiologista, falou, não, mas isso aí é defeito do aparelho. Né? Então, e era uma luz cor branca? Branca. Preto e a cor branca ali ao redor. Quer dizer, no campo da energia, por exemplo, sem aparelhos, sem utilização de aparelhos, eu sinto que quando eu me identifico com uma pessoa, quando eu sinto atração por uma pessoa, me corre diferente a energia. Que quando eu faço alguns movimentos, que eu vou chamar de bioenergéticos, me circula energia. Quando eu faço um pouquinho de yoga, me circula energia de maneira diferente. Né? E eu sinto que quando eu namoro, quando eu transo, se eu chego ao orgasmo, eu diminui, é como se diminuísse a minha energia, aumenta, descarregasse a energia, e eu demoro um tempo para recarregar de novo. Mas se eu considero o prazer da própria transa e não fico almejando o orgasmo, eu chego até perto e não vou até lá e volto, eu me mantenho tonificado e a expressão da minha atração, quer dizer, a minha energia, daqui a 2 horas, 3 horas, eu estou pronto de novo para me relacionar de novo, para transar de novo, independente da minha idade. E o que eu tenho percebido, que essa descoberta da roda, que para mim foi uma descoberta da roda em mim, eu vou ler aqui, eu estou lendo um livro chamado Taoísmo do Amor. Tem séculos que... No final do século XIX, tem um trabalho que era um grupo de pessoas tentando comunidades sexualizadas, poliamor, tudo isso contemporâneo, tem milhares de experiências, inúmeras experiências vivenciadas, vividas por gente que tinha até mais tempo para se dedicar a isso do que a dispersão que hoje acontece. Então, eu tenho a sensação de que todos esses aparelhos são instrumentos, como o próprio vídeo, é instrumento de comunicação, ele não é a comunicação em si. Os aparelhos orgânicos são instrumentos de fortalecimento de energia. E também são são instrumentos de 2 gumes. Eu não sei como utilizar mal o aparelho orgânico, mas se eu capto a energia má, ele vai acumular energia má, vai ter uma má utilização.
Então são todos instrumentos e depende um tanto da intencionalidade. Agora, eu tentando compreender esse processo, para mim, inicialmente eu chego à minha cultura, né? A minha cultura. Eu tive em Moçambique, tinha havido uma revolução em 1981, tinha havido uma revolução 6 anos antes, era um país socialista, havia distribuição de renda, tudo isso que acontece com a revolução socialista, mas havia uma tristeza no olhar e aquilo me incomodou da população. Ao mesmo tempo eu via militares e civis de mão dada, a cultura lá, os homens param, de mão dada, conversam, né? Tem uma parte de Moçambique do que eu entendi que tem um homem e várias mulheres, e essa é a cultura local. Tem outra parte que é uma mulher e vários homens, e é outra cultura. Então, eu percebi que a cultura define também a moral. A moral vem da cultura. A ética não, a ética é uma coisa que perpassa todos nós seres humanos. Eu sei que eu não devo fazer a você o que eu não desejo fazer a mim. Isso para mim é ético. Agora, moral já é de acordo. Ali eu aceito que uma mulher tenha vários homens, ali eu aceito que um homem tenha várias mulheres. Faz parte da cultura. Mas eu percebi que tinha alguma tristeza ali. E eu me perguntei, o que é que tem aqui de comum comigo? Né? E eu percebi que a cultura moçambicana, de maneira geral, no grosso, era uma cultura cristã. 500 anos de dominação dos portugueses, com toda a sua cultura cristã. E eu tive um insight que era o seguinte: como é que é a cultura cristã para mim? Eu lembrei da minha perda da inocência com o catecismo, que foi aquele momento em que eu, criança, e que de repente chega alguém para mim, adulto, e me fala: olha, tem algumas coisas que são proibidas, e tem coisas que são muito proibidas. Tem pecados que aí me apresenta os 10 mandamentos, me apresenta os 7 capitais e me fala: se transgredir, vai para o inferno depois da morte. Se não acontecer nada ruim agora, vai depois da morte, vai para o inferno. E fala: tem pecados que são veniais, você pode também fazer aqui, aí você passa pelo purgatório. E aí surgiu a dúvida na minha vida: o que é pecado mortal venial? E surgiu a culpa por medo do castigo. E eram tantas as proibições e tantas as dúvidas que aquilo foi acumulando, internalizado em mim. Eu fiquei apavorado. Mergulhei na cultura cristã, tinha que confessar todo dia, e lançava para o padre as dúvidas se é pecado mental, se é pecado venial, e ao mesmo tempo os tesões de dia, um tesão de me masturbar, aquele negócio de criança, de adolescente com 12 anos de idade, querendo aquele tesão todo, e aí à noite aquele medo, e ajoelhar no milho, rezar o terço, para tentar me desvencilhar daquilo. Internalizei aquelas regras. O que eu percebi, que essa cultura era assim: 10 mandamentos, 7 pecados capitais proíbem as emoções, muitas delas que me trazem prazer. E que se eu transgredir, vai dar castigo agora, depois da morte. E a coisa se repete tanto que talvez a única forma de eu evitar esse castigo seja evitar a emoção, inclusive o prazer. E na medida que eu faço isso... Principalmente o prazer. Principalmente o prazer. E quando eu faço isso com constância, evitando esse prazer, eu me... vai fechando, cada vez que você se sente culpado e fica com medo, vai travando. E eu evito, e esse prazer evitado, ele acaba se tornando a minha cultura, ou seja, a alegria se torna insuportável em mim. Eu me endureço. Quando eu percebi isso... É proibido ter satisfação em prazer. É pecado. Faz mal. É pecado. E quando eu percebo isso, eu falo assim: a única forma que eu tenho é transgredir isso na medida que eu não faça mal ao outro. Eu posso agir eticamente, mas com outra moral. E isso tem sido, de certa forma, uma tentativa na minha vida de me aproximar do meu prazer e me permitir. Porque eu também percebo que se eu não me permitir, eu não permito ao outro. Se eu não beijo, dificilmente eu vou aceitar que o outro beije. Se eu não namoro, dificilmente eu vou aceitar que o outro namore. Então, eu fazer bem a mim, eu cuidar de mim, eu cuido do outro. E ao cuidar do outro, eu cuido de mim. Essa coisa está clara para mim, racionalmente está clara. Mas a coisa foi tão pesada que aqueles medos ficaram
enraizados em mim. Mas a tristeza do povo moçambicano, você identificou que era o que era? Para mim era estar ligado à cultura. Isso que você viveu, eles estavam vivendo. E eu descobri que não é nem o povo moçambicano, é a humanidade. A humanidade. Então, esse medo do novo, que está enraizado em mim e que eu imagino que em muita gente, que faz com que eu recuse o novo, faz com que esses inventos todos, essas descobertas da energia orgânica, da autoemoterapia, da medicina chinesa, da medicina ayurvédica, tudo isso que faz bem, seja em princípio, que é novo, recusado. Para novo com uma cultura, é recusado. Quando chega alguma coisa nova, opa, não é para mim. Tem um dito do Groucho Marx, que é aquele piadista, aquele humorista, comediante americano da década de 30, ele fala assim: clube que me aceita como sócio, eu não entro, não presta. Que acho que traduz essa coisa da baixa autoestima. Né? Tem um dito de um psiquiatra brasileiro, Adalberto Paula Barreto, que eu acho genial. Para mim, ele está ali conceituando submissão. O que você quer que eu queira para eu querer? Que é aquele casamento, eu tenho aquele casamento. Você fala assim, pessoa sem vontade própria. Sem vontade pessoa própria. Não tem vida. O que é impossível. O que é impossível. Então, eu percebo também que todo autoritário tem um tanto de subserviente. Aquele cabo que massacra o soldado, ele é massacrado ou é subserviente àquele sargento. E vai. Ou seja, hierarquia. A história se repete, né? A família que a criança viu o pai batendo na mãe, provavelmente vai bater na sua esposa depois. Alcoólatra, e vira alcoólatra também. E quando consegue dar a volta por cima, transforma aquele sofrimento numa pérola. Aí é que está. Aí tem aquela analogia que eu aprendi isso um tanto na terapia comunitária. A ostra, ela é abertinha. Vem algum cisco, fere ali, ela se fecha e transforma, quando abre, transforma aquilo numa pérola. Então essa pérola, por que eu gosto de cuidar dos outros hoje? Eu tenho essa coisa de cuidar dos outros, de cuidar de mim. Eu me lembro da aeromoça. A história da aeromoça para mim é uma coisa, no avião, eu comecei a perceber que a aeromoça fica lá na frente falando assim: olha, se tiver turbulência, vão cair aqui uns oxigênio, umas máscaras, coloca primeiro a sua, depois coloca a do outro. Eu tenho que primeiro cuidar de mim, para poder cuidar do outro. E o Osho, o Rajneesh, ele reforça isso, ele fala assim: eu só posso dar o que transborda em mim. Porque se eu der o que não transborda, vai fazer falta. Como é que eu vou dar? Eu só dou o que eu tenho que transborda. Então, tem umas sabedorias populares, tem outra sabedoria que eu acho genial, que é essa aqui. Quando a boca fala, quando eu expresso o que eu sinto, meu corpo fica quieto, ele está curado. Se eu, pelo contrário, eu tranco, não falo, o meu corpo vai falar com dor de barriga, dor de cabeça. Eu assisti, eu fiz uma formação em terapia comunitária, eu assisti 15 dias atrás, a história de uma senhora de 78 anos de idade que me contou. Ela me contou, eu fiquei chocado, ela me falando assim, que ela usava muleta e que acordou um dia com uma raiva muito grande, isso é recente, aqui em Copacabana, com a raiva, chegou no quarto do filho, você não cuida de mim, você só é egoísta, soltou a raiva. Chegou no quarto do marido, soltou a raiva também, gritou, saiu para a rua gritando. Quando cansou, me encostou num poste e olhou para o lado e cadê as muletas? A muleta. Fantástico. Então, para mim. Cadê a muleta? Cadê a muleta? Para sempre. Não voltou. Não, encontrei com ela sem muleta. Não, ela falou a que muleta não precisa mais da muleta. Ela falou que ela guarda as muletas como um museu. A relíquia. Então, eu tenho em mim essa. Então, essa atenção no meu corpo tem me facilitado a vida. Eu estava com dor de coluna, coisa que eu nunca tive, no início do ano.
E consultei médicos, consultei nada, não tinha, também me passaram os medicamentos que eu vou tomar e eu continuava com aquela dor de coluna. E uma manhã que eu acordei sem querer, e levantei e falei assim, essa cama está muito alta, eu vou tirar esse colchão. Eu durmo em cima de futon, que é um colchão de algodão meio duro. E eu tinha colocado embaixo para poder ocupar um colchão de mola que tinha aqui, na visita que eu tenho aqui. Para guardar ele, não sabia colocar, guardou ele debaixo. Eu tirei o colchão, daí 2 dias não tinha mais dor de coluna. Ou seja, eu fui a causa foi que meu corpo estava meio torto quando eu estava dormindo. Então, e se eu não tomasse cuidado, eu ia cair naquele processo. O Adalberto escreveu um livro, acho que está tudo isso relacionado com energia orgânica, mas o Adalberto escreveu um livro chamado, Adalberto é o cara que sacou a coisa da terapia comunitária, que é uma roda de conversa para as pessoas falarem das questões dos problemas do cotidiano. Quando a boca cala, o corpo sara. Quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo sara. Mas Adalberto sacou uma coisa. Ele sacou, mas eu tenho a impressão que ali já tem também umas culturas. Porque a homeopatia tem livros sobre isso também. Mas o livro dele eu gostei. Que tem é um livro grosso, mas as 50 primeiras páginas que dão o tom. Na 51ª página ele fala dos pressupostos filosóficos e chaves de leitura. Os pressupostos filosóficos são o seguinte, ele fala, o livro chama Quando a Boca Cala, o Corpo Fala. Esse é o nome do livro. É um livro de consulta. É interessante que ele fala assim, se considerar o ser humano como um ser somente biológico, qualquer distúrbio implica em tratamento ou cirurgia, ou corte. Mas se considerar também o ser humano como um ser psíquico, em que o psíquico se expressa no físico, aí se amplia o conceito. E se você considerar como ser espiritual, também o ser espiritual que se expressa no físico, e se considerar como ser relacional, social, que se expressa no físico, você já tem uma visão multifuncional do corpo humano. Então, um exemplo disso, para mim, é que quando... Outro exemplo que o próprio Adalberto dá. Quando a mãe tem um filho que se droga e está sofrendo, ela precisa de um medicamento ou precisa de uma escuta? Afeto, de uma compreensão, de um apoio. Né? Da mesma forma, quando eu estou com medo, eu sinto em mim, meu estômago contrai imediatamente. E se eu fico com muito medo, meu estômago fica contraído para valer mesmo, duro. E se eu ficar, aí sim, se eu não tomar cuidado e ficar com muito medo e contrair durante muito tempo, eu tenho a impressão que aí, numa visão reichiana, está a origem do câncer. A contração constante, permanente, internamente, externamente, essa localizada, ela cria um ambiente para que células fora de células adoentadas se reproduzem. E ali estaria a origem do câncer. O biopatia células adoeçam e adoentadas se reproduzem. Se reproduzem. Porque a natureza é relaxada, a natureza é fluida, a natureza é livre. Não tem medo, não tem preconceito, não tem nada. Então quando você começa a se bloquear, e aquele medo que você acabou de dizer, não é um medo necessariamente consciente, né? Trauma de infância, uma coisa que se repete, que você não... aquela da boca fechada, travada, você fica, daqui a pouco você está com câncer de garganta. Exatamente, exatamente. E eu tenho, tudo isso para mim não é científico, mas é um conhecimento que eu tenho em mim, que eu acredito. Eu estava lendo um livro do Fritjof Capra, que é aquele físico que deu uma mexida na física, né, o ponto de mutação, tal da física, e é uma conversa entre o Fritjof Capra e um filósofo jesuíta, um padre jesuíta, teólogo. Era a conversa entre a ciência e a religião. Houve um diálogo, virou um livro. E o que eu extraí daquele livro, que para mim valeu a pena ter lido, foi uma frase: a fé vem da experiência. Quem viveu uma situação tem fé, acredita. Isso me facilitou aceitar no outro
uma fé diferente da minha, porque ele viveu uma coisa diferente de mim. Então, o candomblessista, o cara que é do candomblé, o cara que é da Umbanda, o cara que é do pentecostal, o cara que é católico, o cara que é budista, são situações diferentes, vivências diferentes e crenças diferentes. E aí, para mim, entra aquele conceito da complexidade. Não é isto ou aquilo, pode ser isso e aquilo. Podem conviver todas as crenças, contanto que eu não faça o outro, que eu não desejo que faça a mim. Contanto que não existe uma fé única, que é só a minha, que é a principal, e só irá para o céu, que eu nem sei se existe, a não ser aqui agora. Né? Mas, enfim, esse conjunto de conhecimento que eu vou captando de um lado e de outro, às vezes é um conhecimento meio difuso, é que tem me facilitado a minha vida. A energia orgânica, e ainda hoje, se eu colocar uma caixa, quando você falou que está fazendo caixa orgânica, me deu vontade de novo de ter uma caixa aqui, de entrar um pouquinho, de um amigo chegar, quando chega para conversar e está mais nervoso, senta aqui um pouquinho, e de fazer as minhas experiências. São instrumentos para o meu bem-estar e o bem-estar do próximo. Isso que eu falo da caixa, a intenção é ter várias caixas para colocar vamos dizer, objetos, ou frutas, legumes, verduras e produtos, qualquer coisa dentro da caixa para ver o resultado. Ele não interessa muito o resultado científico, análise, medições, que sempre vão contestar. Isso. Quem quiser achar problema, vai achar problema. Né? E bem-vindo quem fizer essas análises, é bem-vindo quem você fizer. Mostrar na prática que funciona. Né? Eu já fiz os testes da fruta, do leite, do vinho. O vinho que o Luiz Moura fala, eu fiz, não envinagra. Você fica lá com o vinho 10 dias, 30 dias e o vinho está saboroso ainda. Né? Então, para mim, funcionou como funciona para a fruta. Eu não estou dizendo que a fruta vai ficar de eterno ali e não vai estragar nunca. Mas o tempo de deterioração, vamos dizer assim, do produto é muito menor. Muito menor. Então, eu estou vendo e estou querendo e sentindo isso. Eu quero, mais meu prazer, minha satisfação é replicar, que todos saibam. Mas daí você vai e fala para o pai, fala para o amigo, fala para o irmão, ninguém quer saber desse assunto e acha que você está doido. Não tiveram a experiência que você teve. Não viveram o que você viveu. Não tiveram a experiência, não tem a fé. Isso tem me ajudado a separar eu do meu filho. Meu filho não viveu o que eu vivi, não leu o que eu li, não teve os pais que eu tive. E muitas vezes eu me pego querendo orientá-lo a partir da minha vivência sem considerar a vivência dele. E você veio me lembrar um negócio. Eu tenho uma caixinha orgânica aqui e de vez em quando tenho tomado um vinho. E eu de vez em quando falo assim, mas como é que eu vou guardar esse vinho? Eu tinha esquecido disso, rapaz. Agora já vai ter uma função. Acho que para encerrar é o seguinte, eu escutei uma frase esses dias que eu achei bem legal, era sobre o empreendedorismo, não sei o que, os empreendedores dando aula, né, de como deve ser feitas as coisas ou não. Eles falam, cara, a coisa mais frustrante para o empreendedor é que o empreendedor é um cara criativo, que quer colocar coisas novas, fazer coisas diferentes, testar coisas que descobriu que existem, mesmo que tenham sido inventadas há 2000 anos atrás e quer colocar agora em prática para ver o que acontece. E o empreendedor, o cara tá cheio de tesão e vai falar com a namorada, fala com a mãe, fala com o amigo, fala com o irmão, fala com todo mundo. E os caras falam assim, ó, se você é empreendedor, você saiba que só tem 4% da população igual a você. Não tente falar de empreendedorismo com quem não é empreendedor, porque você só vai se frustrar, só vai se bloquear, só vai se desestimular e vai deixar de querer e ter tesão pelas coisas que você estava com vontade de testar e fazer. Então, se concentre em procurar quem é igual a você para se comunicar. Então, se eu for tentar falar de energia orgânica com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com meus amigos... Talvez não entendam quem não vive esse vão até ridicularizar. Então, a coisa boa da internet hoje é que você pode falar, que nem a gente está falando agora, Sim. publicar isso, e quem se interessar que venha e aproveite e faça bom uso disso. Né? E você não tentar ficar convencendo todo mundo, e daí essas pessoas vão vir fazer seus testes, suas experiências, seus tratamentos, suas curas, suas descobertas, e começar a trocar figurinha com você. E isso eu acho que é a coisa mais prazerosa que tem, você ter tesão numa coisa, qualquer coisa que seja, produzir vídeo, fazer um móvel, marcenaria, ou artesanato, ou ciência, e você achar pessoas
que se, como é que chama assim, que se relacionem com você, troquem e evoluam, né, nessa experiência e façam os dois todos crescerem muito mais e mais rápido. Né? Esse é o tesão e o objetivo dessa conversa agora, é buscar quem se interessa pelo esse assunto e transformar esse conhecimento, essa informação em coisa pública, né, para quem se interessar, conseguir avançar além do que você fez, do que eu estou fazendo, e de que façam mais e melhor e se dissemine esse conhecimento e essa informação. Esse é o objetivo dessa conversa e te agradeço muito. Não sei se você quer falar mais alguma coisa e completar com alguma outra informação, mas fique à vontade. E eu estou satisfeitíssimo de estar aqui, de ter te conhecido e aprender muito com você, porque eu acho que você foi até o momento, daí não sei o que aconteceu, a gente não acha mais relatos na internet sobre essas tuas descobertas, essas tuas coisas, e eu vim tentar descobrir e colocar isso e, a partir de você, avançar, né, e passar para as pessoas. Eu estou achando muito bonitinho, eu estou achando muito bonito, porque isso aqui, na verdade, quer dizer, o que me agrada é eu me sentir bem. Minha referência é o humor, né? E próximo, esses dias que nós estamos próximos, o humor em mim está equilibrado. Então é sinal de que está tudo correndo direitinho. E essas descobertas que nós fazemos mutuamente, eu estou aprendendo com você. É uma troca, é uma relação de troca que está acontecendo. Me chamou a atenção nessa última fala sua, que me veio, eu gosto muito de livre associação. A primeira livre associação que me veio assim, o que é movimento? O que é movimento individual? O que é movimento social para mim? O movimento social ele é composto por movimentos individuais, mas o movimento individual, a característica do movimento para mim é que ele depende da iniciativa de cada um. Não há hierarquia. E quando você falou de internet, desse conhecimento que você está disponibilizando para as pessoas, a partir do momento que o conhecimento é disponibilizado, cabe a cada um de acordo com a sua possibilidade, desejo e a luta e fazer as suas coisas. Isso é que eu acho bonito, essa não hierarquia. Não tem ninguém ordenando, controlando. É a disponibilização do conhecimento para cada um fazer de acordo com o que deseja e com o que está ao seu alcance. Obrigado, Sarmento.